Mateus 5, do 1 ao 9. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. E aí vem o nosso verso: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Amém? Irmãos, Senhor Jesus começa esse sermão aqui descrevendo para nós quem é o homem, a mulher, o jovem que nasceu de Deus. E hoje nós estamos terminando essa descrição, essas bem-aventuranças, que fala, na verdade, do nosso DNA. O DNA que nós recebemos de Deus. Esse DNA que vai definindo aquilo que nós vamos nos tornando à medida que crescemos como filhos de Deus. Esse caráter do cristão. O cristão, nós já vimos, é humilde de espírito. Ele, diante de Deus, percebeu quem ele de fato é. Porque antes ele não sabia. Antes ele usava outras medidas, e agora ele cai em si. Há uma espécie de esvaziamento. O balão que estava cheio esvaziou-se. E então ele chora. E por que ele chora? Ele chora exatamente porque algo que entrou estragou aquilo que era perfeito. Aquilo que nós chamamos de pecado, que fez a nossa vida não ser mais aquilo que deveria ser. Nós não somos aquilo que devemos ser. Nossos relacionamentos não são o que deveriam ser. O mundo não é o que deveria ser. Então o cristão, diante dessa percepção da realidade estragada pelo pecado, ele tem uma nota de lamento na sua vida. Ele é alegre, mas ao mesmo tempo ele sabe que esse mundo não é aquilo que deveria ser. E uma vez nesse processo, isso começa a afetar os seus relacionamentos, esse esvaziamento, porque antes ele centralizava o seu ego, o seu eu, as exigências do seu coração, mas uma vez esvaziado, até a sua relação com o outro é mudada, ele se torna manso, ele não fica mais vivendo queda de braço, por causa do seu eu, do seu ego, ele não seguia mais por isso. Então ele agora tem fome e sede. E fome e sede do quê? Ele tem fome e sede exatamente daquilo que é o que pode resolver esse problema. A resolução desse problema. Ele tem fome e sede de Cristo, ele tem fome e sede de perdão, ele tem fome e sede de transformação. E quanto mais ele experimenta dessa graça transformadora, mais ele deseja
Consequentemente, ele vai se tornar 3 coisas como resultado. Ele vai se tornar misericordioso, limpo de coração e pacificador. Uma vez alcançado pela misericórdia, ele não merecia. Ele começa a olhar os outros com um olhar de misericórdia. Uma vez visitado por esse Jesus, esse sangue purificador, ele deseja cada dia mais ter um coração focado em Deus, cada dia mais ter um coração não dividido, um amor não dividido, uma vida focada em Deus. Ele quer prosseguir nessa caminhada. E então, queridos, por último, ele se torna um pacificador. Ele se torna aquele que tem o desejo que as pessoas experimentem aquilo que ele experimentou. Ele é um pacificador. Ele é alguém que promove a paz. Porque, irmãos, em primeiro lugar, o homem está em guerra. Essa é a realidade, o homem está em guerra. Você já parou para pensar, para se perguntar por que há tanta guerra? Por que há tanta disputa entre grupos? Por que há tanta competição entre pessoas? Por que há tanta discórdia no meio das famílias? Tanta infelicidade nos casamentos, nos relacionamentos? Por quê? E a resposta é por causa do ego, por causa do pecado, por causa desse egoísmo, dessa cobiça, dessa vaidade que está presente no coração de homens e mulheres. Essa é a verdadeira causa de todas as nossas dificuldades, o velho ego, o velho eu. O homem está numa guerra, e essa guerra é uma guerra tripla. Primeiro, é uma guerra contra Deus. Segundo, ele é uma guerra contra ele mesmo. E terceiro, ele é uma guerra com o outro. E daí vem a guerra entre grupos, entre até nações. Mas a raiz é a mesma. Dessa guerra tripla. O homem deu as costas para Deus, e ele declarou a sua independência, e consequentemente ele olha para o seu coração, ele não entende o seu coração, cheio de contradições, cheio de incoerências. E então, tendo dado as costas para Deus, tendo em guerra contra o seu próprio coração, ele também está em guerra contra o outro, porque ele passa a enxergar o outro como rival, ele passa a viver uma vida de competição. Queridos, ninguém pode entender o problema do mundo a menos que se volte para a palavra do Senhor e possa perceber essa explicação bíblica, o ensino bíblico sobre o pecado. Por que é tão difícil manter a paz? Por que as tentativas falham? O problema não é político, o problema não é econômico, o problema não é meramente social. O problema é espiritual. O mundo está cego para a realidade do pecado. O mundo tenta dar o seu jeito com seus acordos de paz, a sua maneira de tratar as relações, mas não consegue dar conta do recado, porque o coração do homem está em guerra.
E de acordo com a Bíblia, a dificuldade reside exatamente no coração do homem. Enquanto o coração não for transformado, o problema vai continuar, não vai ser resolvido. Apesar das tentativas externas. Porque a mudança não vem de fora, a mudança vem de dentro. Por exemplo, pense num rio contaminado desde a sua fonte, desde a sua nascente. Não adianta você pegar produtos químicos e jogar nesse rio para tentar remediar a situação. Você precisa voltar à fonte, você precisa voltar à raiz do problema, lá onde inicia, e tratar ali, porque se não tratar ali, o problema vai continuar, tudo vai ser paliativo. É preciso chegar à fonte. Enquanto o coração permanecer no estado que está, não há esperança de paz. E Jesus disse: é do coração do homem. É do coração do homem que procedem os maus pensamentos, é do coração do homem que procedem os homicídios, os adultérios, a prostituição, a inveja, o ciúme, a maldade e todos os demais pecados. É do coração que procede. O coração é a fonte. E se a dificuldade se encontra no coração do homem, coisa alguma, exceto esse coração novo, exceto essa vida de Deus na alma do homem, exceto essa transformação operada pela graça de Deus, pode resolver esse problema. Enquanto os homens estiverem produzindo esses males, não haverá paz, porque do interior vai aflorar. Você se surpreende que as coisas sejam assim? Você se surpreende quando vê as manifestações de disputa, dessas coisas todas que estamos falando, está lá no seu ambiente de trabalho, está lá na sua família, está nas pessoas que você convive. Você se surpreende ao ver isso presente no seu dia a dia. Tanta disputa, tanta inveja, tanto ciúme, tanta competição. Você se surpreende? Tantos casamentos desgastados, familiares afastados uns dos outros, conflitos, guerras. Sabe, querido, você e eu, como cristãos, não deveríamos nos surpreender. Sabe por quê? Porque isso é uma confirmação desse ensino a respeito do pecado. A dificuldade reside no coração, e enquanto o problema continuar ali, o problema do mundo não será resolvido. Então Jesus vem e diz: felizes os pacificadores. Isso me leva ao segundo ponto. Jesus está dizendo que a grande necessidade do nosso mundo é de um maior número de pessoas que promovem a paz, de pacificadores, pessoas transformadas pela graça de Deus. E o que é o pacificador? Querido, pacificador não tem nada a ver com temperamento, não tem nada a ver com inclinação natural, disposição natural. Não é aquele indivíduo meio desligado da realidade, que diz assim: eu busco paz a qualquer preço. Não é. Não é gentileza.
não é passar por cima de princípios, não é ignorar aquilo que é correto e não tomar posição para não ter conflito, não é isso. Não é deixar de defender a verdade e se tornar conivente com o erro. Pacificador não é apaziguador. Por exemplo, é possível adiar um conflito. É possível adiar uma briga, adiar uma guerra pelo apaziguamento. Somente evitando o choque, mas isso não resolve. Então o pacificador não é aquele que apenas adia o conflito e apazigua, é mais do que isso. O pacificador, ele tem duas características. Ele é pacífico, ou seja, ele não é encrenqueiro, e ele é pacificador, no sentido de que ele ativamente faz com que a paz se instale e seja mantida. Ele não só evita o fogo, ele não só evita que o fogo se alastre, mas ele também joga água. Antes de tudo, o pacificador entende o problema, porque se ele não entender o problema, não resolve. O pacificador não é aquele que apenas passa um verniz, coloca panos quentes, não. Faz de conta que está tudo bem, não. Ele se preocupa com o fato de que os homens estejam em paz com Deus. E essa é a essência do pacificador. Ele entende à luz da Bíblia o problema e ele age à luz disso. Ele não só não provoca conflitos, mas ele faz tudo a fim de estabelecer a paz. E essa paz precisa primeiramente ser estabelecida com Deus. Porque se a paz não for estabelecida com Deus, não adianta. Antes da conversão, o nosso coração era cheio de inveja, de ciúme, de disputa, de vingança. Aquilo que você tanto buscava em tantas coisas, de repente você foi encontrado por Jesus, e você encontrou isso em Jesus, você encontrou isso no amor do Pai. Querido, uma vez que você descansa nesse amor, você sabe que as coisas não dependem do teu desempenho. Você foi amado mesmo sem merecer. E a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora o medo, no sentido de que uma vez que você se vê amado por Deus em Jesus, você não mais vai ficar entrando numa queda de braço. Você encontrou Jesus, você se vê como filho amado, você não precisa temer mais nada. Você pode ter um coração que descansa na segurança que Ele dá. Jamais poderíamos ser pacificadores antes disso, porque vivíamos essa queda de braço do ego. E quando pela graça nós recebemos esse novo coração, esse coração limpo, esse coração focado, o nosso desejo agora é promover a paz, é estabelecer a paz. A graça agiu e nós passamos a encarar a nós mesmos de um modo inteiramente novo. Nos levando à mansidão, a nos libertar daquelas exigências do nosso eu, dos interesses próprios, da preocupação consigo. Então ninguém poderá ser pacificador enquanto continuar hipersensível, telhado de vidro, viver na defensiva.
porque essa é a explicação de todas as disputas. Cada um olha para a questão do ponto de vista do ego. E aí diz assim: você viu como estão me tratando? E aí se vitimiza. E essa é a fonte do conflito. Um ego, mais um ego, igual a conflito. Visão, mais visão, igual a divisão. E essa atitude sempre conduz ao desentendimento. Mas o pacificador tem uma nova visão dos seus semelhantes, se preocupa com o outro, procura vê-lo à luz do amor ao próximo. Não é tão rápido para falar mal do outro. Quando o outro é ofensivo, ele pensa: olha, essa pessoa precisa da minha misericórdia porque ela ainda está dominada pelo ego, assim como eu já estive. Então ele tem misericórdia. Ele tem um olhar diferente. Ele diz: cabe a mim não ficar com raiva dessa pessoa, mas ter misericórdia dela. O pacificador também tem uma visão inteiramente nova do mundo. Ele tem um grande objetivo. Se antes o grande objetivo era a glória dele, era o destaque dele, agora o objetivo dele é a glória de Deus. Ele quer que Deus seja engrandecido, glorificado entre os homens. Jesus Cristo mostrou que o seu interesse não era Ele mesmo, mas sim fazer a vontade do Pai. E o pacificador, ele não está preocupado com a sua glória, mas com a glória de Deus. Ele pensa: Deus criou o homem perfeito. Deus criou um mundo harmonioso, e tudo isso para refletir a glória, a beleza do seu ser. E as disputas não elevam a glória de Deus. Esse mundo, do jeito que ele é, não eleva a glória de Deus. O pacificador é o homem que se dispõe a sofrer a fim de que a glória de Deus seja promovida. E ele está até mesmo disposto em às vezes sofrer ofensas, em às vezes sair prejudicado, a fim de que a paz seja estabelecida. Olhe para a cruz. Sabe o que significa perdoar? Perdoar significa perder. O que Jesus fez na cruz foi perder, por dar a sua vida, mas ali estava a grande vitória. O que dizer então na prática, queridos? Em primeiro lugar, o pacificador, ele é alguém que aprende a controlar a sua língua. Ele aprendeu a não falar o que não deve. Irmão, se todos pudessem controlar a sua língua, quantos conflitos seriam evitados? Nas famílias, nos relacionamentos, nos ambientes. Haveria muito menos discórdia no mundo. Tiago diz na sua carta: a língua é um mal incontido, cheio de veneno mortífero. Com ela bendizemos a Deus e Pai, com ela amaldiçoamos os homens feitos à imagem e semelhança. Os homens têm aprendido a dominar todo gênero de feras, mas ele não tem aprendido a dominar a sua própria língua. Ele diz: o grande navio, poderoso navio transatlântico, como é que esse grande navio é governado? Por um pedacinho de madeira chamado leme. E ele diz assim: quem não sabe controlar a sua língua,
põe a perder tudo. Um órgão tão pequeno, mas que causa grandes estragos. A língua. Todo homem, diz Tiago, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para cirar. E essa é uma das melhores maneiras de ser pacificador, quando nós aprendemos a não abrir indevidamente a nossa boca. E não somente isso, o pacificador dá um passo a mais, e ele é alguém discreto, ele não fica repetindo informações desnecessárias, quando sabe que elas podem prejudicar o outro. O pacificador não fica levando conversas, levando informações, comentários, críticas de uma pessoa para outra, porque ele sabe que isso não ajuda. Há coisas grosseiras que não merecem ser repetidas. Então, o pacificador aprende a filtrar tudo aquilo que ele ouve. A controlar a sua língua para não causar desavença desnecessária. O pacificador é um indivíduo que não fica dizendo tudo para todo mundo. Às vezes, ele até sente vontade de falar, às vezes ele até tem aquela coceira na língua, mas ele pensa: espera aí, isso não vai edificar, isso não vai construir. Ele luta com a sua natureza, porque todos carregamos essa natureza que tenta nos trair, mas ele aprende a controlar. Diferente de outras pessoas, porque você já viu pessoas que dizem assim: ah, mas eu sou sincero, ah, mas eu falo aquilo que penso, ah, mas eu sou autêntico. Querido, você já parou para pensar se todos falassem tudo aquilo que tem vontade de falar? Se todos falassem tudo aquilo que pensam? Então o pacificador, ele é discreto. O cristão é um homem novo, feito à imagem de Cristo, ou seja, pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Então uma das primeiras coisas a fazer, quando nós queremos estabelecer a paz, é saber quando calar. Outra coisa, querido, é que o pacificador, ele começa a encarar as situações à luz da lente do Evangelho. Antes ele encarava as situações com a lente do seu ego, agora ele enxerga com os olhos do reino de Deus. Isso faz toda a diferença quando você estiver enfrentando alguma situação que tende a provocar conflito. Você deve primeiro pensar quais as implicações disso para a causa do Senhor, quais as implicações para aquele que está chegando. Quais as implicações para a igreja, as pessoas envolvidas, o que ganharão com isso, as pessoas que estão de fora. A sua preocupação antes era com ele próprio, agora é com o reino de Deus. No momento que alguém começa a pensar assim, já está começando a estabelecer a paz. Mas enquanto pensar em termos pessoais, aí está a fonte do conflito. Outra coisa é que o pacificador não é só passivo, mas é ativo, como diz Paulo aos Romanos capítulo 12. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque assim fazendo você vai amontoar brasas vivas sobre a sua cabeça. Então, querido, imagine, ali está o inimigo. Ele tem dito muitas coisas ao seu respeito,
Você tem se segurado, você não tem retrucado a essas coisas, você tem controlado a sua língua, você pensa, essa pessoa é vítima, essa pessoa está cegada pelo ego, ela está sendo usada, e você vai se controlando, mas agora a coisa muda e o inimigo está faminto, ele está nas suas mãos, ele está agora precisando de você. As coisas não têm corrido bem, chegou a hora de começar a procurar meios para aliviar a aflição dele. E o que você faz? Você estende a mão? Como você age nessa hora? Você demonstra ser amigável, fazendo o possível para promover a paz? Quando você age assim, Deus te usa para ser um start. A pessoa começa a olhar, nossa, eu podia esperar tudo dessa pessoa, menos essa atitude. Essa pessoa é uma pessoa confiável. Eu recebi dela simpatia, compreensão, um aconselhamento alicerçado na palavra de Deus. Quando eu precisar, eu vou recorrer a ele, vou recorrer a ela. Queridos, sejamos aquele tipo de pessoa que atrai todos a si, mesmo aqueles que trazem algo oculto no seu peito, um amargor. Que pelas nossas atitudes essas pessoas possam mudar a sua maneira de enxergar. Que eu e você sejamos agentes do reino de Deus, pacificadores. Que essas pessoas se sintam condenadas simplesmente pela nossa atitude, pela nossa reação. Agora, irmãos, em último lugar, os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. A bênção prometida é essa: eles serão chamados filhos de Deus. E ser chamado significa pertencer, pertencer a Deus. Os pacificadores pertencem a Deus, a sua vida está nas mãos de Deus, a justiça está nas mãos de Deus, a segurança está nas mãos de Deus, porque ele e ela são filhos de Deus. Que privilégio temos, sermos filhos de Deus. E filho é aquele que se assemelha, filho é aquele que é parecido. Somos chamados pelo nome de Deus. E somos parecidos com esse nosso Pai celestial. Paulo diz aos Romanos, ele fala 2 vezes a respeito do Deus da paz. Qual foi o significado da vida de Jesus? Por que é que o Filho de Deus veio a esse mundo? Porque Deus, embora seja santo, embora seja justo, seja perfeito, Ele é um Deus de paz, Ele é um Deus que estabelece a paz. Sabe, querido, aquele conflito de família que você observou durante anos, e de repente as duas partes se encontram e existe um aperto de mão. E você vai para aquela cena do aperto de mão. Deus é um Deus de paz. Deus é um Deus que estabelece a paz. Eis a razão porque Ele enviou o seu Filho. A discórdia tinha sido introduzida no mundo por Satanás, pelo pecado, e o pecado reinou trazendo a morte, mas bendito seja o Deus da paz, que olhou para o nosso caos.
Ele não ficou defendendo a sua própria dignidade, ele desceu até nós, ele veio em humilhação. Ele veio realizar uma obra maravilhosa por nós. Deus estabeleceu a paz. O seu Filho veio para ser aquele que oferece a paz com Deus. Ele se humilhou, ele desceu a fim de estabelecer a paz. Por isso nós somos considerados filhos de Deus. Não porque nós somos perfeitos, não porque nós somos bons, não porque nós fazemos isso, deixamos de fazer aquilo, mas porque Deus olhou para nós, entregou o seu Filho para que houvesse paz entre você e Ele, entre eu e Ele, para que houvesse paz entre pessoas e pessoas, famílias, casais, para que houvesse paz em grupos, e para que nós fôssemos promotores dessa paz que o mundo não conhece. Queridos, que privilégio nós temos sermos pacificadores. Onde quer que você vá, você é chamado a ser um pacificador. Felizes aqueles que levam a paz. O Filho de Deus, como diz o reformador, se fez filho do homem, para que os filhos dos homens fossem feitos filhos de Deus. Nas palavras de João, na sua primeira carta, ele diz: vede que grande amor nos tem concedido o nosso Pai, de sermos chamados filhos de Deus, filhos amados de Deus. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos e ele chama aqueles cristãos de amados de Deus. E a mesma palavra amado de Deus ali é a palavra que Deus usou no batismo de Jesus, quando ele sai da água e vem aquela voz, o Espírito desce sobre ele e a voz diz assim: este é o meu filho amado, que me dá muito prazer. É a mesma palavra que Paulo usa para descrever você e eu como filhos amados. Amados de Deus. O DNA do Deus da paz passou para você, passou para mim. O que nós fazemos agora, irmãos, é simplesmente refletir aquilo que Ele fez por nós. Nós somos um reflexo desse Deus de paz. Somos pacificadores, porque somos filhos desse Deus de paz, pertencemos a Ele e somos chamados filhos de Deus. Eu pergunto para você nessa noite, quais são os lugares que Deus tem te colocado para que você promova a paz? Quais são os ambientes que Deus quer te usar? As pessoas não conhecem Jesus, não conhecem o Deus de paz ali, mas você conhece. Quais são os conflitos que Deus tem te chamado para desarmar? Quais são as guerras que Deus tem te chamado para levar a paz? Quais são as pessoas que você tem tido contato e você percebe assim, essa pessoa precisa de Jesus? Amém, querido? Que você e eu possamos ser nessa semana pacificadores, ali onde Deus nos colocou, para a glória dEle.